Quando a gente trabalha lá na massoterapia, a gente desenvolve, né, uma sequência, um método, um passo a passo de cada técnica. Então, por exemplo, né, eu vou falar do shiatsu porque é o que eu mais atuo, que eu mais trabalho no meu dia a dia, tá bom? Então, tanto pro Diego quanto para Miranda, pro Igor aí, ó, o Igor Miranda, tá? Dentro daquela sequência tem um passo a passo. Então, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois você vai fazer isso, tá? Isso tudo na região das costas. Terminada a região das costas, vai para a região do pescoço. Então, você tem que fazer a região das costas e ir para a região do pescoço. E aí, na linha do pescoço, tem 3 linhas, tantos pontos, você faz assim, 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 assado, assado. E se você for trabalhando dessa maneira, mesmo sem saber anatomia, sem saber que osso, que músculo, que nervo, tá? Mesmo sem saber pontos gatilhos, sem saber liberação miofascial, sem saber nada, começando do zero, como vocês estão falando aí, tá? Se você seguir esse passo a passo, você vai ter já trabalhado todos esses conceitos. Por quê? Porque indiretamente todos esses pontos vão trabalhar todos os músculos principais que precisam ser relaxados durante uma sessão de massagem. Independente da queixa do cliente, tá? Então, por isso que a gente sempre orienta assim, você tem que fazer a sequência completa para garantir o resultado e depois, né, eu dou sempre essas outras orientações a mais, você vai lá e dá mais atenção para a queixa do seu cliente, né, mostrando que você entende, atenção. E aí vai um pouquinho do raciocínio posteriormente. Então você vai pegar e vai dar uma atenção maior no pescoço, se a queixa for no pescoço, no ombro, se a queixa for o ombro, na lombar, se a queixa for lombar. E aí, assim, também, né, se a queixa é lombar, existem várias possíveis causas disso, ou consequências disso. A princípio, a magnetoterapia ela precisa de mais estudos científicos, né, para a gente poder entender melhor como que ela funciona e tudo mais. Mas, a princípio, eu particularmente acredito bastante na magnetoterapia. O difícil é você realmente controlar a intensidade do ímã que você vai pôr, da unidade, porque que nem a unidade de medida do ímã do magneto é o Gauss, né? Então, quantos Gauss tem ali aquele ímã que você está utilizando? Quanto mais forte, melhor. Agora, o quanto que isso influencia ali no nosso organismo, né? O quanto que isso altera o nosso campo magnético. Porque se você pegar um ímã e colocar, por exemplo, na tela da sua televisão, na tela do celular, na tela do computador, você vai ver que ele desconfigura tudo a frequência. Por quê? Porque ele altera, ele gera um campo magnético e altera realmente ali a frequência da transmissão da onda, tá? Ele desmagnetiza cartão de crédito, então você realmente tem uma forte influência disso no seu corpo também. Se ele desmagnetiza um cartão de crédito, se ele pode desconfigurar toda uma tela de computador, uma tela de televisão, por causa desse campo magnético, o que ele não pode causar no nosso corpo, que inclusive é feito, né, a partir de várias reações químicas. Íon, sódio, potássio, então positivo e negativo toda hora. E campo magnético é o quê? Positivo e negativo, se expandindo, se atraindo, se repelindo, né? Então, com certeza, tá? Tem um efeito terapêutico, sim. Quer dizer, tem um efeito no nosso organismo. Agora, a gente não sabe ainda o quanto que isso é terapêutico mesmo, tá? Então, só tem que tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Por que é importante a gente saber as contraindicações na massoterapia? Por quê? Porque se eu sei aquilo que é contraindicado, eu já tô meio passo, e também se eu entender o porquê que é contraindicado, eu já tô meio passo na frente de muita gente que tem medo de atender. Porque aí, por exemplo, chega lá um caso, hérnia de disco. Putz, será que eu posso atender hérnia de disco? Será que eu posso piorar a dor desse cliente? Então, essas são as dúvidas que vão sempre surgindo, que vai te deixando com falta de confiança na hora de ter o atendimento. E aí, o cliente ele vai sentir. Então, por mais que você faça ali a sequência bem, se você não tem esse tipo de conhecimento, você acaba não conseguindo passar confiança para o cliente. E ele vai perceber isso. E com certeza, né, ele não vai sair satisfeito do seu atendimento. Né? E primeiro porque também você vai ter que mostrar para ele que ele melhorou ou não, não é verdade? Olha lá, uma dúvida.
Por favor, pessoas com pressão alta podem receber massagem? Com certeza podem receber massagem, tá? Com certeza podem. Existe uma grande confusão que o pessoal fala assim, se a pessoa está com pressão alta, tá? Se a pessoa está com pressão alta e ele toma remédio, é muito mais tranquilo ainda, tá? Ele toma remédio, beleza, não tem problema nenhum. Se está controlado, tá perfeito, tá? Mesmo tendo pressão alta. Eu tenho pressão alta, né? E sou diagnosticado pelo médico cardiologista também. Mas o duro é que algumas pessoas podem ter crises de pressão alta e não saberem que estão tendo pressão alta. E uma das manifestações da pressão alta é dor de cabeça. E aí eu tenho uma dica que eu dou lá no curso que é infalível para você diferenciar uma dor de cabeça tensional, muscular, ou uma dor de cabeça que pode ser de origem de uma pressão alta, tá? Por quê? Porque se ele tiver pressão alta, existem alguns outros procedimentos que a gente deve realizar, que a gente vai conseguir controlar essa pressão. E isso é uma coisa que eu ensino lá no curso, que vocês precisam aprender como fazer isso. Que eu já vou falar para vocês a técnica que é a técnica da sangria. Agora, como fazer, aí já não dá para explicar aqui. Aí tem que ir lá no curso, tá? Assistir as aulas. Mas é uma técnica fantástica que você vai conseguir fazer uma pressão lá de 20, 30 por 6, baixar na hora. Baixar na hora para 14, para 16. Você não está curando a pressão alta. Você está diminuindo o pico hipertensivo através de uma técnica de tratamento. Tá? Uma técnica que eu também ensino lá no curso. É uma técnica bônus, né? Que eu nem falo sobre ela. Por quê? Porque ela é muito especial e ela dá muito resultado. E vocês vão ver lá dentro do curso quando a gente mostrar isso daí para vocês, tá?